do dia de hoje, dia 23/9/2015, às 9h49 da manhã. Na pauta de hoje, o Supremo Tribunal Federal faz realizar o julgamento da ADI número 1 de 2015-M, proposta pela Confederação Nacional Motoristas, CNM, contra a Lei Estadual de Minas Gerais, número 21.743, de 2015, que dispõe sobre a proibição do uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado individual de pessoas e da outras providências. 743, de 2015. Que dispõe sobre a proibição do uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado individual de pessoas e da outras providências. O transporte individual de pessoas através de aplicativos, como é o caso do Uber, ele ofende o artigo 22 da Constituição Federal, inciso 11, que determina ser competência privativa da União legislar. É interessante que haja essa concorrência até para o preço e para o tipo da prestação de serviço. Deve ser respeitadas as regras do processo legislativo e constitucional, assumindo observância acarreta inconstitucionalidade de forma, sendo controle repressivo por parte do Poder Judiciário, tanto pelo modo difuso como concentrado. Dessa feita, é requisito formal, subjetivo e o dispositivo na fase introdutória do processo legislativo atende à sua competência. Não pode o excelentíssimo doutor deputado estadual Fred Costa, por vício subjetivo em confronto com previsão de lei, delegar tal função de competência privativa da União Federal. É só bom estabelecer que o ator fundamental nessa decisão é o consumidor, que deve ter seu direito constitucional de escolha. Por fim, agradeço sinceramente. Estou claramente convencido que não há de se falar em inconstitucionalidade da lei criada pelo deputado Fred Costa, que proíbe o uso de carros particulares cadastrados em aplicativos. Esta lei visa a proteção, a fiscalização, a Lei 12.468, que reza ser atividade privativa dos profissionais taxistas, o transporte público individual. Falar-se, meus caros, que o Uber traz uma concorrência que propicia a melhoria dos serviços regulares é uma falácia. Tal concorrência é desleal, pois os motoristas do Uber não estão sujeitos à fiscalização e aos custos inerentes ao atendimento feito pelos taxistas. Eu venho aqui representar essa classe de trabalhadores que as relações entre ofertantes e demandantes de produtos e serviços estão evoluindo numa velocidade diretamente proporcional aos avanços tecnológicos, os quais são, de fato, uma característica marcante da era antropocênica, ou seja, o homem modificando drasticamente sua relação com o meio ao qual pertence, como exemplo, na sua relação de consumo com os recursos disponíveis. Dito isso, o arcabouço legal, cuja importância não há de se olvidar, principalmente à época em que se faz necessária a regulamentação ou orientação das relações econômicas, cujo objetivo foi proporcionar um ambiente de ordenamento mínimo necessário. Realmente muito inteligente, e eu acho que essa questão ela deve ser analisada sob dois prismas. O primeiro, a questão da competência, se o Estado de Minas Gerais é ou não competente para legislar sobre o assunto. E sobre uma segunda faceta, é necessário analisar se o Estado poderia restringir ou não o serviço do Uber. Então, começando o meu voto, explanando, eu cito o eminente publicista José Afonso da Silva. A questão principal dessa daí não é propriamente o seu aspecto material, pois no embate direto à nossa Constituição fica caracterizado na inobservância da regra de processo legislativo constitucional, havendo assim uma afronta direta à nossa Carta Magna. Essa afronta fica evidenciada com inconstitucionalidade formal, pois não foram observadas tais formalidades na promulgação da referida lei. Do outro lado, meu querido, há alegações de que não há um certo rigor quanto à exigibilidade técnica imposta para motoristas do Uber. Mas o que fica evidenciado nos autos é que tais serviços prestados pelo Uber passam por avaliações criteriosas pelo usuário. A Constituição configurou
modelo de transporte no Brasil de maneira atenta, mais complexa, estabeleceu um regime de intervenção direta do Estado em relação ao transporte coletivo e abriu um espaço para intervenção indireta contra o transporte individual. A lei estadual, ora impugnada, proibiu o uso de carros particulares cadastrados em aplicativo para transporte remunerado individual de pessoas. Porém, a Constituição Federal elevou a fundamento da República Federativa do Brasil os princípios e valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Com base nesse fundamento, é permitido ao particular exercer de forma livre sua atividade econômica, cabendo ao Estado intervir somente em casos excepcionais autorizados pela lei. E sua competência é fixada pela Constituição Federal, artigo 30, dos incisos 1º ao 5º. De tal feito, e pelos fundamentos acima prejudicada, a análise da constitucionalidade material da norma impugnada, já que a presença do vício de forma se faz suficiente para a declaração de inconstitucionalidade. De todo exposto, à vista da inadequação da norma aos preceitos da Constituição Federal, do ponto de vista formal, julgo procedente o pedido para declarar inconstitucional a Lei 21.743 de 2015 do Estado de Minas Gerais, por violação ao artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal. De normas quanto ao transporte individual de passageiros, não caberia competência mais à União e sim ao município em caso de regulamentação do aplicativo de veículos e condutores associados ao aplicativo Uber. Que seja incompatível com a Constituição, com a finalidade e que seja declarada inconstitucional a norma impugnada. O artigo 174 da Constituição Federal salienta que o Estado pode intervir como agente normativo e regulador das atividades econômicas para fiscalizar, incentivar e planejar, sendo esse indicativo para o setor privado. Não cabe ao Estado vedar a atividade, somente intervir no como será prestado e sempre em face da Lei de Minas Gerais, número 21.746, por ofensa ao artigo 22, caput, inciso 9 e 11 da Constituição Federal e por inconstitucionalidade material por violação dos artigos 1º, inciso 4º, artigo 5º, inciso 13, artigo 170, caput, inciso 9, parágrafo único, todos os referidos artigos da Constituição Federal. Esses parágrafos mencionados não são aplicáveis ao caso concreto. O mandato vem aí de quem pensa o contrário, sobretudo o artigo 3º, como se pode verificar no artigo 22, incisos 9º e 11º da Constituição. Compete privativamente à União legislar. Inciso 9º, sobre diretrizes da Política Nacional de Transportes e 11º, sobre trânsito e transporte. Ora, se a matéria é de competência legislativa privativa da União, cabe a ela e não aos Estados legislar sobre a questão. No mesmo diapasão, o artigo 30 da Carta Magna dispõe: compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual que couber. Com base nos artigos mencionados, não resta dúvida de que a competência legislativa sobre a questão demandada nessa lei, essa lei tem que continuar em vigor, afinal o Estado tem o dever de responder à sociedade sobre assuntos de muita relevância, tendo em vista que o Uber estava se tornando um problema de ordem pública diante dos protestos e discussões que estavam acontecendo entre os taxistas, motoristas e usuários do Uber. O poder público não pode ficar inerte aos novos acontecimentos, tem que se posicionar para que não seja instaurado o caos dentro da população, para que o mesmo não seja ridicularizado por causa da impunidade que advém da inércia. É preciso que as três entidades políticas, União, Estados, membros e municípios, atuem efetivamente no sentido de implementar, controlar e fiscalizar o serviço público nas respectivas esferas de competência, propiciando a população usuária um meio de locomoção regular. É incabível que o poder público seja conivente com a clandestinidade que ferem a Magna Carta e os princípios implícitos em nosso ordenamento jurídico. Em conclusão, julgo a constitucionalidade da Lei nº 21.743 e reafirma sua validade. Por fim, nos termos do voto do relator, este tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado da ADI número 1 de 2015-M para declarar inconstitucional a Lei Estadual de Minas Gerais número 21.743
743 de 2015, que dispõe sobre a proibição do uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado individual de pessoas e dá outras providências. Dessa forma, declaro encerrados os trabalhos do dia de hoje às 10h55. Muito obrigada.